Antes de tudo, quero agradecer a oportunidade que o irmão está me dando. Amém? Eu agradeço a Deus, né, irmão? A oportunidade sempre Verdade, é fiel. verdade. Pedir os irmãos que puderem abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Eu vou ler alguma coisa do 15, depois eu vou ler o tema da campanha. Amém? 1 Samuel 15, versículo 27. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e te deu ao seu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: Pequei, honra-me, porém, diante dos anciãos, diante do povo, e volta comigo para que eu adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu Saul e este adorou o Senhor. Versículo 35. Nunca mais Samuel viu Saul até o dia da sua morte. Porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terá pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu provi um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que há de fazer, e ungir-me-á a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a sua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e convidou-os para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente este perante o Senhor será o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê, aleluia, como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Glória a Deus, aleluia, só até aqui. Eu fiz questão de ler algumas coisas, porque eu estava orando e Deus ele falou muito comigo acerca do contexto. Por que Davi e por que não Saul e por que não os seus irmãos? E eu quero deixar isso para a nossa meditação, conforme o Senhor ele foi falando comigo através da ação do Espírito Santo. A primeira coisa que eu quero deixar é quem era Saul antes e quem era Saul depois. A gente, quando lembra de Saul, tem uma imagem muito negativa, mas Saul, na sua mocidade, quando ele foi ungido para ser rei, ele era um homem trabalhador, honesto, humilde, um homem íntegro, com qualidades incríveis para ser um rei. Mas no decorrer da sua história, ele foi se tornando um homem arrogante, um homem mentiroso, vaidoso, idólatra. Então nós temos Saul antes e Saul depois. E a questão é, o que aconteceu nesse meio termo? Por que é importante a gente compreender isso? Porque às vezes as pessoas começam muito bem, mas no decorrer da sua caminhada elas se perdem ao longo do caminho. E foi isso que Deus ele falou comigo, que a gente precisa começar bem e terminar bem. Não adianta você querer começar e terminar pela metade ou terminar de uma maneira que vai te levar à morte. Um exemplo disso é Moisés. Moisés começou muito bem, levando o povo para fora do Egito, mas não entrou na terra prometida. Olha como é importante a nossa caminhada diária com o Senhor. E o que aconteceu aqui com Saul? Saul apenas revelou aquilo que estava no coração dele. Quem ele realmente era, que é exatamente o que nós somos, porque dentro de nós existe uma luta entre a carne e o espírito.
Sempre haverá, aleluia, a luta interior entre fazer o que é certo, fazer o que é errado, entre optar pelo caminho de Deus e os nossos próprios caminhos. Existe entre nós uma luta. E aquele que você alimenta é o que vai te dominar, é o que vai te vencer. E aí você vai entender a importância de desenvolvermos, todos nós, o dom do domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo. Então, quando você aprende a ter domínio próprio, você aprende a se controlar para não pecar contra o Senhor. Você aprende a controlar os seus pensamentos, as suas atitudes. Então, Saul, ele tinha tudo para ser um bom rei, mas ele não teve o quê? Domínio próprio sobre as suas próprias ações. E ele foi deixando que a natureza humana invadisse o coração dele e dominasse as suas atitudes. Quando a carne domina as nossas ações, né, no caso, quando a carne começou a dominar Saul, ele começou a desprezar a oportunidade que Deus havia dado a ele. Deus nos dá oportunidade para alcançarmos lugares altos, para sermos bem-sucedidos, para sermos vitoriosos, mas nós precisamos estar atentos às nossas atitudes, às decisões que nós tomamos. Amém? A segunda coisa que essa palavra ela trouxe para mim é que Saul, quando ele chega nessa situação já final ali de rejeição total da parte do Senhor, ele já não estava mais preocupado em fazer a vontade de Deus. Saul, ele estava preocupado em agradar o povo. Você vê que ele não estava preocupado se Deus estava feliz ou não com as atitudes dele. Saul estava querendo que as pessoas vissem nele uma coisa que ele já não tinha mais: comunhão com o Senhor. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes nós estamos tão cheios, né, de si, que nós esquecemos que nós precisamos estar debaixo da orientação de Deus. Debaixo. Irmão, é desse jeito, porque se a gente não vigiar, é assim que o adversário nos tira da presença de Deus. Você vê que Samuel não queria ir. Samuel não queria ir, mas ele falou: vem comigo, porque eles estão esperando. Ele estava vivendo uma falsa santidade. Ele estava vivendo uma falsa comunhão. Ele queria mostrar uma coisa que não existia. E hoje a gente vê isso acontecendo dentro das igrejas, fora das igrejas. As pessoas querendo ser aquilo que elas não são. E Saul, ele, ao invés de verdadeiramente se arrepender, não, ele prossegue no caminho dele, no caminho da ignorância. Até que chega a um ponto, o que acontece? Acabou de vez a comunhão entre Samuel e Saul. Samuel, ele representa o Espírito de Deus. Quando o homem decide seguir os seus próprios caminhos, ele perde a comunhão com Deus. Não adianta você querer seguir os seus próprios caminhos sem a comunhão com Deus. E aí o que acontece? Depois disso, Saul segue o seu caminho e Samuel também. E sabe qual é o mais interessante? Saul, ele tenta mostrar que está tudo bem. Depois disso, Samuel nunca mais foi visto com Saul. Mas Saul continuou fazendo sacrifícios para o povo, continuou aparecendo para a nação. Por quê? Porque ele estava tentando mostrar uma coisa que ele já não tinha mais. E aí o que acontece, né? Existem pessoas que vão tentar usar máscaras para nos enganar. Aí é a máscara da santidade, é a máscara da fidelidade, é a máscara do amor, a máscara da comunhão. Só que o que nós precisamos entender é que todos nós somos falhos e pecadores. E o que Deus ele realmente deseja é que a gente se arrependa do nosso mau caminho. Essa é a mensagem do Evangelho. Porque se você for ver, Davi não era perfeito. Davi não era perfeito. Mas a palavra diz que o Senhor fala lá em Atos, ele fala: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Isso é algo que eu vou estar falando mais à frente. Só que assim, Deus ele conhece as nossas qualidades e os nossos defeitos.
O que que nós temos que fazer? Se apresentar diante de Deus em oração e falar para Ele os nossos defeitos, reconhecer que somos carentes, fracos, necessitados e que precisamos sim de perdão, de graça, de misericórdia. Abandonar a nossa natureza humana, egoísta, mentirosa, soberba, arrogante. Abandonar aquela máscara de perfeição, de santo, de fiel que às vezes nós não somos. Só que isso nos leva à morte. E Deus, ele não quer isso. Ele não quer perder. Nem eu, nem você, nem nenhum de nós. Mas são as nossas atitudes que vão determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso. E aí você vê que existem pessoas que começam muito bem o ministério, daqui a pouco tudo desanda. Existem pessoas que começam muito bem um negócio e daqui a pouco desanda. Ele não consegue detectar os problemas, ele não consegue lidar com aquela situação e fica mascarando e está tudo bem, estamos felizes e não está certo. Então, o que nós temos que fazer? Arrependei-vos dos vossos pecados, nos arrepender, colocar diante do Senhor uma necessidade, buscar a direção de Deus, coisa que Saul não fez. Então, Deus ele simplesmente rejeita Saul. A terceira coisa que essa palavra ela nos traz como um entendimento é que quando o Senhor se apresenta para Samuel, depois de um tempo, você vê que fala sobre um tempo, Samuel ele continua tendo pena de Saul. E o que Deus fala? Até quando você vai ter pena de Saul? Deus ele não quer que a gente tenha pena das pessoas. É triste. Ele quer que a gente tenha misericórdia, mas pena não. Porque muita coisa que a gente vive é consequência das nossas decisões. É consequência daquilo que nós fizemos. Então ele está dizendo para Samuel, Samuel, não tenha pena de Saul. Ele chegou nessa situação porque esse foi o caminho que ele decidiu chegar. O caminho que ele trilhou. Eu sempre dei oportunidades para ele, mas ele escolheu. E aqui ele fala no versículo, que ele fala que, nos versículos acima, que ele, pecado de rebelião e obstinação. Ele estava dizendo, olha, Saul, eu dei chance, oportunidade para ele, mas ele decidiu, então não tenha pena dele. Ele está colhendo o que ele semeou. E aqui a gente entende que toda ação gera uma reação. Eu não posso semear coisas ruins e esperar coisas boas. Eu não posso querer fazer coisas ruins e aguardar receber maravilhas de Deus. Meu Deus. Existem sim momentos que nós passamos de provações, que é totalmente normal na vida do cristão, mas existem coisas que são consequência das nossas ações. E o que Saul estava vivendo era consequência daquilo que ele tinha feito. E aí o Senhor aparece para Samuel e dá a ele uma ordem. E aí Samuel, ele se questiona, porque ele sabia que se ele fosse visto andando, ungindo, Saul ia ficar ligado. E eu achei muito interessante essa passagem que ele fala, né, quando os homens líderes chegam até Samuel e falam, a tua vinda aqui é de paz? E eles fazem essa pergunta, como está escrito aqui, tremendo. Porque eles estavam com medo da resposta de Samuel. A ida de Samuel é uma ida de paz. Por quê? Porque a vontade do Senhor é o quê? Perfeita, boa e agradável. Mas aos olhos de Saul, era de paz? Não, não era de paz. Porque Saul já não estava mais sob a direção de Deus, no sentido que eu falo de tomar as decisões. Deus já tinha rejeitado Saul. E Deus já tinha dito para Saul que ia levantar outro. Saul estava o quê?
de olho. Oh, meu Deus. Tem gente que, ao invés de se consertar com o Senhor e buscar um caminho certo, fica de olho para saber quem Deus vai levantar para ficar no lugar dela. Olha como Saul estava perdido. Tem pessoas que, ao invés de cuidar da sua vida, ficam olhando para saber se você vai dar certo, se você vai morrer no deserto, se você vai prosperar. E aí o que Samuel fala? É de paz. E realmente a ida de Samuel é uma ida de paz, porque o mal, na verdade, estava no coração de Saul. O mal não estava na intenção de Samuel. E quando aqueles homens fizeram essa pergunta, eles foram com medo. Sabe por quê? Porque algumas pessoas já tinham percebido que Samuel e Saul já não estavam bem. Existem algumas pessoas que vão perceber quando algumas pessoas já se perderam pelo caminho. Aqueles anciãos, líderes, homens de referência, já tinham percebido que Saul já tinha se perdido no meio do caminho. Então, quando eles viram Samuel, eles já começaram a ficar preocupados. Vem algo de Deus por aí. Então, eles foram até o profeta. Só que, entenda, Deus ele não vai revelar tudo para todos. O Senhor ele não vai revelar tudo para todos. Porque nem todos podem saber. Aquilo que Deus tem para realizar, às vezes, na minha vida, na sua vida, é nosso. Entenda que Deus ele criou uma estratégia. Porque o objetivo era ungir Davi. O objetivo era ungir o novo rei. Só que ele não podia ir direto. O que Deus deu como uma estratégia? Samuel, pega um novilho. Diz que você vai sacrificar. Chama a família de Jessé. E lá eu vou te apontar. Então, Samuel foi com uma estratégia de ação para ele não o quê? Cair nas mãos do seu inimigo. Isso nos mostra que nós precisamos estar atento, não é verdade? Às investidas do nosso inimigo. Nós não podemos ser tão inocentes para cair nas mesmas lábias, né? Nas mesmas setas, nas mesmas armadilhas. Deus é maravilhoso, ele orientando Samuel como ele deveria proceder. E ali ele diz que ele vai fazer um sacrifício. E o interessante é que Samuel chega na casa de Jessé e ali ele convida Jessé e os seus filhos para oferecer um sacrifício ao Senhor. Entenda que os filhos foram convidados. Mas sabe quantos realmente foram? Só os 7. Haveria um culto naquele lugar e não convidaram um. Haveria uma santificação, um algo naquele lugar onde todos os filhos deveriam estar, mas um não foi convidado. E então, no ato de sacrifício, Jessé e os seus filhos estavam ali felizes, né? Vamos trazer mais para uma coisa real, Num culto de adoração, nós temos ali, né, Eliabe pulando no poder, rodando, falando em línguas. Nós temos ali, né, outros irmãos entregando uma bênção e o profeta envolvido com aquela adoração, porque a palavra fala que eles adoraram, que eles estavam lá se santificando, se consagrando, envolvidos. E aí, na casa, Samuel pensa: acho que é esse. Às vezes a gente fala assim: Samuel julgou pela aparência. Sim, ele julgou.
Porque nós somos assim, nós somos seres humanos. E às vezes nós nos deixamos de levar por aquilo que os nossos olhos nos mostram. Imagina um irmão no meio de um culto. Para você, para mim, todo mundo é santo, se santificando, se consagrando. Mas como realmente nós somos? E aqui Deus ele estava mostrando para Samuel como os nossos olhos, não é? Se deixam levar pela aparência. Perceba que os mesmos jovens que estavam, né, se santificando, se consagrando, orando, chorando, foram os mesmos que Deus rejeitou. Olha que coisa forte. Olha que coisa forte. Olha o entendimento daquela palavra. Muitos são chamados. Aleluia! Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Adorei o seu louvor, adorei, né, a maneira como foi feito, mas para ser rei, nenhum de vocês serve. Meu Deus, isso é forte. É para a gente se questionar. Nenhum de vocês serve. Por quê? Porque Deus ele vê o nosso coração. Aqueles irmãos pareciam ótimos. Talvez ali, louvando, adorando, chorando. Mas e fora dali? Mas e quando ela está fora? E quem ela é dentro da casa dela? Quem ela é no meio dos seus vizinhos? Quem ela é no meio do seu trabalho? Quem nós somos quando nós não estamos dentro da igreja? Será que ainda somos os mesmos cristãos? Será que nós mantemos a mesma fidelidade, a mesma santidade, a mesma adoração? Muitos são chamados. É muito forte. Eu sinto a presença de Deus de uma maneira muito grande. Mas poucos são os escolhidos. É desse jeito. Poucos são os escolhidos. E aí, todos foram. Ninguém lembrou de Davi. E por que Deus? Por que Deus rejeitou Saul e os seus irmãos? Porque Deus não quis mais Saul e não quis nem pensar nos irmãos de Davi para ser rei. Muito simples. Porque o próprio texto diz, porque o Senhor não vê como o homem vê. Aos olhos de Samuel, todos pareciam ótimos. Mas Deus olhou o coração. E o interessante é que quando a gente fala do coração, a gente vai lembrar de uma coisa chamada coração quebrantado e contrito. Aonde o Senhor, aonde Davi, né, no Salmo 51, versículo 17, fala: os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado e contrito. E então o Senhor, ele me revelou o quê? Que ele havia rejeitado aqueles homens pela incapacidade deles, aleluia, de se quebrarem diante da glória de Deus. Saul não era capaz de se quebrar. Quando a gente fala de quebrantamento, eu quero que vocês entendam que não é aquela emoção de eu tô chorando, eu tô sendo Não. Você sabe o que é um coração quebrantado? É um coração que se dobra diante da verdade de Deus. É aquela pessoa que quando Deus fala, você está errado, ele fala, eu tô errado mesmo. Meu Deus! Aleluia! Esse é o coração quebrantado. Porque as pessoas acham, tô chorando. Isso é emoção. O coração quebrantado é aquela pessoa, Davi, você dormiu com a mulher que não devia. Dormi mesmo. Tá entendendo? Deus não chamou Davi porque ele era perfeito.
Porque é isso que as pessoas não entendem. Porque se você for ver a trajetória de Davi, meu Deus, Davi mentiu, Davi matou, Davi traiu, Davi foi omisso, Davi tem um histórico de caos. Mas Deus manteve Davi no trono, porque todas as vezes que Davi pecava, todas as vezes que Davi errava, Deus confrontava ele. Você fez contagem com o povo, você errou. O que Davi fazia? Pequei contra o Senhor. Você Meu mandou Deus. matar Urias. Mandei mesmo. Você engravidou a mulher do seu amigo. Meu Deus, engravidei mesmo. Tá entendendo a diferença de um coração quebrantado? Saul não. O que a palavra fala? Ó, vamos lá, eu vou ler aqui, hein? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação de Saul. Aleluia. Deus estava dizendo, Saul tem um coração obstinado. Eu fui ler o que significa ter um coração obstinado. Significa um forte apego às suas próprias ideias. Deus está falando, Saul é preso às suas próprias ideias. Sabe aquela pessoa teimosa que você está falando, olha, faz isso. Não, é isso aqui, é isso aqui. Deus está dizendo, um coração obstinado. E eu preciso moldar o rei. Porque para você ser um líder espiritual, Deus primeiro precisa te quebrar. Aleluia. Para você chegar onde Deus quer, você precisa levar o quê? O toque do Espírito Santo. Aleluia. E o vaso se quebrar. Porque você vai ser um referencial. Então, como é que Deus vai colocar um homem para ser líder? Como é que Deus vai colocar um rei? Uma pessoa que não assume os seus erros, que não se permite ser moldado pelo Espírito, porque o coração de Saul é duro. Eita. O coração de Saul é duro, é teimoso, é obstinado. E Deus, ele não deseja isso. E aí o Senhor, ele fala lá no livro de Atos 13, 22, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. E ele fará, olha só, ele fará tudo conforme a minha vontade. Deus queria um líder que fizesse conforme a vontade dele, não as vontades pessoais. Sabe o que eu fazia a Glória. vontade de Deus? É difícil. É difícil. Como Deus iria manter Saul? Um homem que vinha se perdendo? Um homem preso nos seus próprios pensamentos, apegado à sua razão humana. Aleluia. Exatamente, minha irmã. Deus, ele revela o caráter. Deus estava dizendo, é tudo lindo, todos bonitos, canta, dança, mas tem um caráter ruim, tem uma personalidade ruim. Meu Não Deus. serve para ser rei, não serve para governar. Por mais que eles tivessem se santificado, se consagrado, orado, chorado, cantado, rodado, seu caráter está ruim, não está deixando eu trabalhar, então eu vou rejeitar. Porque eu preciso de alguém que me permita trabalhar no seu caráter e fazer a minha vontade como rei. Porque nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Então, quando o homem insiste em fazer o seu querer, Deus, ele simplesmente rejeita. Aleluia. Glória a Deus. Santo Senhor. E por quê? Por que Deus rejeitou os irmãos de Davi? Eles eram trabalhadores. Você veja que lá na frente eles se alistam no exército para lutar, né? Então eles eram homens trabalhadores, esforçados, conheciam as escrituras, porque todo jovem, né, judeu, ele é ensinado desde pequeno as escrituras, a obedecer ao Senhor, mas ainda assim foram rejeitados. Por que eles foram rejeitados? Por uma coisa muito simples. Muito simples, eu vou deixar para os irmãos.
por causa daquilo que eles faziam no campo. Por causa daquilo que eles faziam no campo. Eu não sei se os irmãos conhecem a história de Davi, mas Davi ele vivia no campo. E no campo ele cuidava de algumas ovelhas do seu pai. Só que não eram ovelhas, não eram... As pessoas acham que ele era pastor, era 200 ovelhas. Não, eram poucas ovelhas. E as ovelhas eram ovelhas malhadas, sem significado nenhum comercial. Então eram as ovelhas que não tinham tanto valor. O pai de Davi colocava ele para o campo e ele ficava por lá, trabalhando sem muito valor, cuidando daquilo que ninguém mais queria. Davi ele era diferente, o seu cabelo era ruivo. E os homens, né, da nação judaica, do pessoal israelita, não possui essas características. Alguns teólogos, né, afirmam que Davi ele era filho de uma mulher que tinha sido viúva e casou com Jessé, então ele era um filho de um outro casamento do próprio pai. Eles eram meios irmãos, irmãos por parte de pai, não de mãe, mas eu não vou ficar entrando em detalhes, que não é o objetivo. Mas Davi, ele não era amado pelos seus irmãos. Davi ele era rejeitado. E por ser o caçula, ele fazia os piores serviços da casa. Sabe quando as pessoas te dão as piores coisas para fazer? Na maioria das vezes, coisas que ninguém quer fazer? Esse era Davi. Seus irmãos viviam na casa e ele vivia no campo, longe. E quando o seu pai não estava olhando, os estudos, né, históricos e até mesmo, né, da própria biografia do rei Davi, que tem a literatura judaica, seus irmãos iam no campo. Mas não fica você achando que eles iam lá dar uma palavra de amizade, de carinho, não. Eles riam de Davi, eles debochavam de Davi, eles criticavam Davi. Quando o pai não estava vendo, eles iam para o campo para poder falar mal de Davi, para jogar piada de Davi, para poder criticar Davi. E em nenhum momento houve arrependimento. Deus vai colocar, fala para mim, Deus vai colocar alguém assim como rei? Não. O nosso campo significa um lugar que ninguém consegue ver, mas Deus vê. Tá entendendo? Glória a Deus. Eu vou te revelar algo. No campo acontece muitas coisas. O campo, ele representa aonde o homem não alcança. Sabe, o campo representa aonde o pastor não está vendo, aonde o marido não está vendo, aonde a esposa não está vendo, mas o campo representa aonde Deus vê tudo. No campo, presta atenção, no campo, Caim chamou seu irmão e matou Abel. E Deus chegou e falou assim: aonde está teu irmão? Não sei. Eu não vi. O que tem de gente matando irmão e fala: eu não sei. Eu não vi. Você viu, Caim? Não, não sei o que aconteceu. Eu não fiz nada. Mas Deus te viu, Caim. Mas no campo, Isaac estava orando. Quando Rebeca chega, aleluia, um decide matar o irmão, o outro decide orar a Deus. Olha aí, o que a gente tem feito quando o homem não está nos olhando? Quem nós temos sido quando os holofotes não estão sobre nós? Cada um decide. Eu vou te dar mais 2 exemplos de campo. No campo,
Os irmãos tramaram matar José. Meu Deus! No campo, longe. Cadê o meu pai? Tá lá na casa. É agora. A gente vai pegar José, vai matar, a gente vai vender, a gente vai fazer o que quiser. É no campo. É no campo que muita coisa está acontecendo. É longe dos olhos. Porque perto dos olhos, todo mundo não é perfeito, todo mundo é lindo. Mas e no campo? No campo, o jovem valente Samá, que foi um dos valentes de Davi, ele lutou sozinho. Lutou sozinho para defender uma plantação de ervilha. Uns decidem matar José, uns decidem matar Abel, outros vão decidir orar e outros vão decidir o quê? Guerrear as suas guerras longe dos olhos humanos. Aleluia, mas Deus estava olhando Samá. Deus estava olhando Isaac. E Deus está olhando também a minha vida e a sua vida e a vida dos nossos irmãos. Quantas coisas nós temos feito no campo. Às vezes é você lendo a palavra, às vezes é você chorando, você lutando, e você fala, ninguém olha para mim. Davi estava no campo sozinho. Mas Deus via as acusações, as aflições e tudo que faziam contra Davi. São as nossas decisões que vão nos levar, que vão nos guiar. Então nós somos sim responsáveis. Nós temos que aprender a segurar a responsabilidade, chamar a responsabilidade. E dizer, se eu errei, me perdoa. E não fingir que está tudo bem, que é só vitória e vambora. Não é assim. Não é assim. Mas agora a gente está falando sobre Davi. Os irmãos de Davi não gostavam dele e no campo, ao invés de serem irmãos, não. Tramavam a sua morte. Queriam o seu mal. Quem nós somos quando ninguém vê? Quem nós somos quando Deus, aleluia, é o único que nos olha? E para finalizar, eu vou deixar aqui a história de José, né? Antes de finalizar, na verdade, que eu ainda vou falar sobre a exaltação de Deus, porque não tem como a gente falar, né, uma passagem linda sem falar da exaltação do Senhor sobre a vida de Davi. José, como eu falei, ele era um jovem que ia para o campo com os seus irmãos pastorear as ovelhas do seu pai. E a palavra fala que José trazia má notícia dos seus irmãos para o seu pai. A princípio, se você ler, como eu já vi algumas pessoas falando, você vai falar assim, poxa, José é fofoqueiro, né? José ia lá para o campo, estava lá com os irmãos e, de repente, ele falava para o pai, né? Tudo o que estava acontecendo. Isso é muito triste, José. Muito triste. José é fofoqueiro. José é mentiroso. José fala mal dos irmãos. Só que na tradição judaica, o filho, quando vê um irmão, né? Um irmão, quando vê o outro fazendo alguma coisa errada, ele tem obrigação de contar para o pai. Sabia disso? Então José não estava sendo fofoqueiro, ele estava seguindo as regras. Porque quando alguém olhava para o filho, né, ele não falava mal do filho, ele falava mal do pai. Então quando os irmãos de José mentiam, roubavam, defraudavam no campo, eles não falavam, olha, ali o Levi, ó, ali o Judá. Não, eles falavam assim, ah lá o filho de Jacó. Ah lá o filho de fulano, o filho de ciclano. E aí o que acontece? José reportava ao seu pai. E José era criticado, chamado de fofoqueiro e até entre outras coisas. Só que eu vou te dizer uma coisa. Deus estava olhando as atitudes de José.
Porque chegou um tempo que Deus precisava fazer cumprir uma promessa que ele tinha feito a Abraão lá atrás. Que ele iria o quê? Formar dele uma grande nação. Que ele iria levar o povo para um determinado lugar, para uma determinada terra. E que quando chegasse lá, que quando chegasse nessa terra, eles iriam o quê? Sofrer presos por mais de 400 anos. Chegou o tempo de Deus cumprir uma promessa que havia feito a Abraão. Então Deus olhou a descendência de Jacó. Sabe qual era o único que tinha condições de ir para a grandeza de José? Só vieram depois das atitudes dele. Tá entendendo? Deus olha as nossas atitudes depois. Depois, ele nos confia coisas grandes. Deus não podia enviar para o Egito um dos irmãos de José. Sabe por quê? Porque se ele fazia as coisas erradas ali, imagina no Egito, ia roubar Potifar. O José ele não era responsável por tudo da casa? Como é que eu vou botar alguém que faz coisa errada para o pai? Alguém que faz coisa errada com coisa... Deus precisava mandar alguém de confiança, alguém de caráter. Por isso que foi José. E então o Senhor precisava fazer cumprir. Deus usou quem? José. Porque se envia outros irmãos que já tinha mau costume, que não tinha caráter, eles iriam roubar Potifar, ia se deitar com a mulher de Potifar, ia fazer algazarra na prisão. Está conseguindo entender por que Deus escolhe algumas pessoas? E é isso que muitos não entendem. Uns são chamados, outros são escolhidos. Eu não quero ser chamada, eu quero ser escolhida. E eu tenho certeza que o irmão também deseja ser como todos os outros. Porque Deus ele quer olhar o nosso caráter para viver sonhos grandes. Deus ele quer olhar para nós e dizer: eu posso confiar em você nesse ministério, eu posso confiar em você essa obra. Porque você é uma pessoa de caráter, é uma pessoa decente, é uma pessoa honesta. Então eu posso confiar em você, eu posso te dar, eu posso fazer. Aleluia. Glória. Deus escolheu José da melhor forma. Porque Deus sabia quem era José. Primeiro Deus olha o nosso caráter. Primeiro Deus olhou quem era Davi. Depois falou com Samuel. E aí Samuel entendeu. E então vem Davi. E aqui é a última parte que eu deixo. O tempo da exaltação de Deus. Davi foi humilhado. Davi foi criticado. Davi sofreu calúnias, perseguições. Se você ler o Salmo 69, ele vem trazendo tudo isso. Mas enquanto Davi estava no campo, Davi orava, escrevia salmos e cantava louvores. E o que Deus ele me ensinou nessa passagem? Que durante os momentos de dificuldade, eu tenho que olhar para a minha adoração a Ele. Eu não posso ficar focada com o mal que estão me fazendo. Eu tenho que me focar naquilo que Ele é, quem Ele é. Se estão falando, deixa falar. Se estão criticando, deixa criticar. Eu vou continuar cantando, eu vou continuar escrevendo, eu vou continuar orando, porque no tempo certo Samuel vai vir e vai me exaltar. Aleluia! E aqui chega a exaltação de Deus. E então Davi escreve o Salmo 23, versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça. Aleluia, com o óleo da unção. Aleluia, Davi estava profetizando, Davi estava crendo nisso. E sabe o que aconteceu? Manda chamar. Manda chamar. As pessoas podem até não querer, mas elas serão obrigadas a ver a tua exaltação.
As pessoas podem não acreditar, elas podem duvidar, elas podem rir, mas serão obrigadas a ver a tua exaltação, porque quando o tempo de Deus chega, ninguém pode impedir o agir do Senhor. E então Meu chegou o Deus. tempo da exaltação de Davi. Davi ainda era um jovem, talvez humilhado, espizinhado, mas o tempo de Davi chegou. E Deus usou os seus irmãos, né? Olha só, aquela pessoa que não gosta de você, aquela pessoa que não acredita em você, aquela pessoa que ri de você, que duvida de você, vai ser obrigada a ver aquilo que Deus está fazendo na sua casa, aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Então, quem é que vai te exaltar? É o Senhor. Ninguém esperava Davi. A mesa estava pronta, mas se Samuel não manda chamar, ninguém lembrava. E aí vem o que eu falei lá. Quando foi todo mundo e esqueceram de Davi. Eu vou te falar uma coisa. Tem pessoas que estão passando por uma situação assim, que às vezes se sente sozinho e esquecido. Mas Deus manda dizer para você que no tempo certo Ele vai mandar chamar o teu nome. Sabe quando todo mundo está indo e você está ficando? É bem assim que está acontecendo com Davi. No tempo certo. Aleluia. Deixa irem. Deixa fazerem. Deixa serem. Não se preocupa. A tua mesa, a minha mesa, a nossa mesa já está pronta. E Deus ele vai mandar chamar o nosso nome. Aleluia. Porque o lugar já está reservado. Não precisa ficar preocupado, não precisa ficar preocupada, não precisa chorar, não precisa. No tempo certo, você vai se assentar na mesa, perante todos aqueles que duvidaram, que riram e que criticaram. Só que ao mesmo tempo que esse é um momento de exaltação que Deus está fazendo na vida de Davi, também é um momento de exaltação para Samuel. É verdade. Sabia? Samuel não precisava ungir Davi naquele momento. Já Davi devia ter os seus 16, 17 anos, até ele começar a lutar, né, com Golias, até ele começar a trajetória. Deus não precisava fazer isso naquele momento. Não por causa de Davi, mas Deus fez isso por causa de Samuel. Sabe por quê? Samuel estava triste. Samuel estava, como eu posso dizer, eu não vou dizer depressivo, mas ele estava cabisbaixo, Meu Deus, porque aleluia. ele não queria ser lembrado, aleluia, como profeta que ungiu o primeiro rei e o primeiro fracasso. Samuel estava triste, porque ele apostou todas as fichas em Saul. Samuel acreditava em Saul. Samuel estava triste. Por isso que ele não queria mais ver Saul. E há momentos que a gente também está assim, tristes, abatidos. Só que quando Deus manda Samuel ungir Davi, Deus estava exaltando Samuel. Sabe por quê? Porque agora Samuel não seria mais lembrado por ungir o primeiro rei que foi fracasso, mas por ungir, aleluia, o maior rei de uma nação. Até hoje as pessoas falam de Davi. Até hoje as pessoas falam de Samuel, porque ele ungiu. Deus não vai deixar você morrer nessa vergonha. Aleluia. Deus não deixa os servos dele morrer na vergonha. Então o Senhor provocou uma situação. O Senhor produziu uma situação
para que ele viesse honrar Davi e Samuel. Sabe o que Deus falou para mim? Tem dupla honra para muita gente que está participando dessa transmissão. Tem dupla honra para muitas pessoas. Deus estava honrando duas pessoas. Tem gente que acha que era só Davi, mas era Samuel. Não era tempo de Samuel morrer, não era tempo de Samuel ficar com essa marca. Mas Deus também honrou o teu profeta. Eu vou te falar uma coisa, Deus honra os seus profetas. Deus honra os homens e as mulheres que se colocam na brecha, as pessoas que buscam, as pessoas que oram. Deus, ele honrou Samuel. Samuel não ia morrer com esse estigma. Samuel não ia morrer com as pessoas falando, olha, ele foi, mas ele fez um péssimo ministério. Não. Deus, ele não ia deixar, então o Senhor provocou toda essa situação para exaltar esses dois homens, Samuel e Davi. Prepara uma mesa, Senhor, diante dos meus inimigos. Aleluia! Glória a Deus. Prepara, Senhor, uma mesa perante os meus inimigos e unge a minha cabeça com teu óleo da unção. Há momentos, Senhor, que é difícil, meus irmãos. É difícil a gente passar. Mas a mesa da exaltação, ela já está pronta. Se nós estamos no caminho certo, se nós estamos nos permitindo ser moldados pelo Senhor, tem dupla honra para a gente. Amém? Eu encerro aqui essa palavra e eu deixo para os irmãos um louvor. Eu peço aos irmãos que continuem orando e que o Senhor, ele continue abençoando a vida do nosso irmão Ricardo e que vocês continuem participando. Tem um louvor que fala assim, ó. A dupla honra em dias de vergonha, a esperança em tempos de guerra. Talvez sem forma e vazio esteja o teu viver, mas o haja de Deus, o haja de Deus, o haja de Deus se ouvirá. É tempo de chorar, pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Se é tempo de chorar, pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Aleluia. Eu encerro aqui a minha oportunidade. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Amém?